Você quer voar, mas o Espírito Santo tem te chamado para enraizar, para aterrizar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Reset Mental. E no vídeo de hoje eu quero te lembrar que o nosso texto base é a parte 2 do versículo 2 de Romanos 12. Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte B. É o que todo mundo quer. É o que cada ser humano almeja. É o que a igreja do século 21 está buscando. Me lembre aí, Pátio, que é viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Todas as mulheres querem isso. Nós queremos voar. Queremos que estar inseridas nessa cultura gospel que tanto nos rodeia pelas redes sociais, nas igrejas que a gente frequenta, a agenda lotada, a agenda cheia de compromissos litúrgicos, de compromissos eclesiásticos, e o que nós estamos mais buscando é voar e ser bem-sucedida dentro desses trabalhos que nos são confiados. Assim estava eu, querendo voar, receber reconhecimentos, receber aplauso, ser bem remunerada pelo meu trabalho. Isso é muito bom, isso é muito legítimo, mas isso não pode ser o seu Deus. Estava neste mesmo lugar, Patrícia, há muito tempo atrás, buscando fazer a minha vida, buscando realizar os meus sonhos, os meus projetos, e isso é tudo muito válido. O Senhor nos abençoa nos nossos projetos, mas naquele período, Deus passou em revista o meu coração. E se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque o Espírito Santo também quer passar em revista as intenções do seu coração. É muito legítimo, é muito bom que você queira viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que é melhor ainda é saber qual é a intenção do seu coração. Então, enquanto eu estava nesse afã, era curso, agenda, trabalho, palestra, muito presente nas redes sociais. O Espírito Santo me falou: Patrícia, você quer voar, mas eu quero te aterrizar. Eu quero te enraizar. Porque eu sei que você vai crescer como uma árvore muito frutífera, muito frondosa, mas se as suas raízes não estiverem fincadas na verdade, quando vier a primeira tempestade, essa árvore vai tombar. Quem sabe você também esteja vivendo este momento de muito afã. Você estava aqui rolando a sua tela do YouTube, buscando um vídeo que te desse direção para algo que está no seu coração, mas o Espírito Santo te fez chegar até esse vídeo para dizer para você que a qualidade de vida que você deseja, ela não vai ser somente fruto do seu trabalho. Ela não será somente fruto da sua força física. Ela é fruto, sobretudo, do momento que você busca se enraizar com o seu Deus. Estar enraizada em Deus nada mais é do que você buscar viver os princípios que Ele estabeleceu em cada área da sua vida. Ei, mulher, preste atenção. Existe princípio bíblico para cada área da sua vida. E eu quero te mostrar que se você não estiver alinhada a esses princípios, você vai só correr atrás de vento. Vai acordar, trabalhar, buscar, ir para lá e para cá e vai dormir cansada e não realizada. Por quê? Porque você não está no centro da vontade de Deus. Cansaço físico, nosso corpo físico, uma dor de cabeça, uma dor de coluna, ele é normal, ele é inerente à nossa humanidade. Mas quando esse cansaço físico, ele vem com um vazio emocional, com um vazio existencial, isso tá te mostrando que você não está no centro da vontade de Deus. Porque do outro lado da linha, se esse cansaço físico, ele vem com uma satisfação, dando glória a Deus, com paz em seu coração, ele significa dizer que você está no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer, se o seu coração não te condena, faça. Mas se você está fazendo, e quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, existe uma condenação, existe um peso, existe uma falta de paz, significa dizer que você não está fluindo naquilo que o Senhor tem estabelecido para você nesse tempo. E eu quero alertar o seu coração, porque um dia o Espírito Santo me alertou.
Patrícia, sua agenda está muito cheia, você está dando muitas folhas, mas poucos frutos. Porque os frutos, eles são oriundos do fruto do Espírito, que é a paz que vem no nosso coração. E aí eu comecei a observar que eu estava sendo muito útil fora da minha casa. E a gente sabe que a mulher, ela nasceu para nutrir a família, nutrir os filhos. Ela é aquela que alimenta emocionalmente, ela é aquela que alimenta até também fisicamente, né? E eu percebia que eu estava sendo muito reconhecida lá fora, mas dentro da minha casa eu estava falhando como mãe e como esposa. Aí o Senhor começou a me cobrar. Olha como está sua filha, olha como está seu filho, olha os resultados, olha a roupa, olha o alinhamento da alimentação. O Espírito Santo começou a me cobrar que eu estava dando muito de mim para o externo e estava esquecendo o interno. E aí ele falou: você quer voar, mas eu quero te enraizar dentro da sua casa, na sua função principal, que é a sua maternidade. Eu quero dizer a você, mãe, essa coisa que o mundo nos ensina, essa cultura mundana, que diz que nós, quando chegamos à nossa casa, estamos no terceiro turno. Isso é mentira. Você precisa quebrar esse padrão mental, porque a mulher de Deus não tem o terceiro turno como a sua família. A sua família é o seu primeiro turno. Primeiro turno. Você precisa cuidar primeiro da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, do seu cônjuge, porque essa é a sua função principal. Para antes da igreja, antes do seu trabalho, está a sua família. Então, hoje você precisa quebrar esse primeiro padrão mental que foi estabelecido por uma cultura maligna, dizendo que a mulher precisa dar o terceiro turno em casa. Não, reverta a ordem. O terceiro turno pode ser a igreja, pode ser o seu trabalho, pode ser as suas amizades, pode ser a sua agenda, né? Pode ser os seus sonhos, mas o seu primeiro turno, pela palavra, é a sua família. E aí, antes de você querer dar frutos, você precisa cuidar das raízes. E quando eu deitava na minha cama, depois de um dia de agenda superlotada, que eu deitava na minha cama, vinha essa cobrança acerca dos meus filhos, acerca do meu cônjuge, acerca do cuidado do meu lar, né? E muitas vezes a minha diarista, eu ligava para ela para saber onde é que está o ferro, onde é que está o cinto. E eu não sabia, porque a administração do meu lar eu terceirizava. A criação dos meus filhos eu terceirizava, mas eu era esplêndida na minha empresa. Eu era uma das melhores gestoras. Eu estava lá de manhã cedo, né? Direcionava uma equipe e não direcionava o meu lar. Então a gente precisa resgatar esse princípio e entender que eu tenho que estabelecer um padrão mental que o primeiro na minha vida, depois do Senhor, é lógico, é a nutrição da minha família, é a administração do meu lar. Principalmente, mulher, se você for mãe, se você tiver um filho de menor, ele é total responsabilidade sua, antes mesmo da sua empresa, antes mesmo do microfone, antes mesmo da sua agenda. Antes de passar para o próximo ponto, eu quero te pedir, siga esse canal. Se você percebe que você precisa renovar o seu padrão para que você viva o que está em Romanos 12:2, siga esse canal, porque aqui você vai ter orientação para crescer e desenvolver e transformar a sua mente. Além de seguir esse canal, eu quero que você envie esse vídeo lá no grupo das mulheres de sua igreja. Isso mesmo. Pode ter irmãs precisando ouvir o que está sendo dito aqui para que ela comece a alinhar a vida dela aos princípios e que ela também, juntamente com você, possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora sim, vamos para o segundo ponto do nosso vídeo. O segundo padrão mental que você deve hoje resetar e colocar um princípio novo, encaixar aí um novo drive, é aquele que você precisa dar o seu sangue pela igreja, que você precisa trabalhar 24 horas pela igreja. Porque quantas e quantas são as mulheres que estão presentes na igreja e longe de Deus? Você pode estar muito fiel ao seu ministério na igreja, você pode estar muito fiel àquilo
para o qual o seu pastor te confiou, mas você está longe do lugar secreto, está longe do seu relacionamento com Jesus, fazendo tudo no automático ou até de uma forma administrativa, acadêmica, filosófica e pouco espiritual. Foi o que Paulo disse ali à igreja de Corinto, né? Em 1 Coríntios, Paulo vai falar isso à igreja na sua carta, que ele não ensinava por sabedoria humana, mas ele ensinava pelo poder de Deus, pela mensagem da cruz. E muitas vezes você está exercendo um ministério na igreja com muita técnica, com muita filosofia, com pouca unção, com pouca presença. Então, resete o seu padrão. Você é importante na sua igreja? Muito. A sua igreja precisa de você? Nem tanto, porque se você não for, Deus vai levantar outra pessoa, porque a obra dele não vai parar. Mas você precisa ter unção. Então, além de resetar esses dois padrões, né, na sua mente, a sua casa não é o terceiro turno, é o primeiro turno, e a igreja não é o seu ministério principal, o seu ministério principal é a sua família. E se você tem um ministério na igreja, você precisa ter unção para exercer esse ministério. Eu quero te dizer que você precisa sair desse vídeo hoje já com um pensamento muito específico. Você precisa voltar ao lugar secreto. Você precisa voltar a se encontrar com o seu Deus. Porque para resetar esse padrão mental, você vai precisar do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, que vai gerar em você um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, que vai te mostrar os caminhos aos quais você deve seguir. Se você é essa mulher, escreva aqui embaixo: eu estou firme no meu reset mental.